Olá, me chamo Chayane, estou no primeiro período do curso de Pedagogia da Estácio e vim apresentar meu PCC da disciplina História da Educação, que o título da atividade é Revisitando a História e Projetando Perspectivas Futuras, tá? E foi pedido no trabalho para a gente escolher um livro de história, né, que tivesse em casa, e eu vou estar utilizando um livro de história do ensino médio, do editor Marli Francisco, que fala do trabalho escravo no Brasil com o povo indígena, tá? Eu vou estar falando um pouquinho dessa história, tá respondendo de acordo com a história que foi lida aqui desse livro. Vamos lá. A colonização do Brasil foi baseada na exploração do trabalho escravo. No século XIX, essa forma de organização do trabalho não atendia às demandas de um mundo capitalista, tá? Isso aqui foi no Brasil. A utilização do Brasil forçado em nosso país veio do período colonial. Século XVI, período este em que a escravidão foi a alternativa encontrada para solucionar o problema de escassez de mão de obra para poder estar colonizando o Brasil. Quando os portugueses iniciaram a exploração do Brasil, no início do século XVI, havia aqui os povos indígenas, já habitavam aqui os povos indígenas. E além da apropriação e exploração dessas terras, dessas novas terras pelos europeus, ocorreu um processo que levou à destruição da etnia indígena, eliminação de aldeias inteiras por meio de matança, escravização e doenças, além da formação de um organizador sistema comercial que foi montado em todo o continente ao longo do domínio colonizador. E em relação ao Brasil, os portugueses perceberam nos primeiros contatos que nada da produção indígena trazia lucro para eles. Eles queriam que trouxesse grandes lucros, eles não traziam grandes lucros. Aí, por isso foi preciso para eles implantar seu próprio estilo de produção e sua relação de trabalho. E eles fizeram o que com tudo isso? Eles recorreram ao comércio escravo, foi isso que eles fizeram, né? Infelizmente. E foi onde teve a civilização do pau-brasil e era utilizado o trabalho indígena para o corte, para o transporte desta madeira por meio de troca. Isso foi por meio de troca de produtos que variavam de espelho, perfumes, alimentos e bebidas europeias. E a exploração e a crueldade com o povo indígena era muito grande. E o que era que eles faziam voluntariamente passou a ser obrigatoriamente, ou seja, através da escravidão. E aí logo após teve a decisão de introduzir a cultura da cana-de-açúcar, de tal modo que a principal mão de obra utilizada entre 1540 e 1620 foi os indígenas. O governo português
usou de duas formas para estar escravizando o povo indígena em suas terras. A primeira consistia na escravidão pura e simples, a segunda através das ordens religiosas, usando como argumento a fé, e havia advertências com relação a essas duas políticas e ordens religiosas. E os religiosos protegiam os indígenas através das reduções ou missões, transformando-as por intermédio do ensino e do bom cristão. E o fato dos indígenas trabalharem por causa da necessidade de sobrevivência chocou-se com um trabalho intensivo que era imposto pelos colonizadores aqui no Brasil, que no caso foi na cana-de-açúcar. A questão de produtividade era estranha a eles, além da disciplina rígida. Pela dificuldade da adaptação à cultura, muitos indígenas fugiram, muitos morriam de melancolia, muitos infelizmente se suicidaram também de diversas formas, além de promover revolta contra os colonizadores, porque ficavam revoltados porque, perdendo um dos seus escravos, eles estariam tomando um prejuízo para a sua produção, né? E isso ainda gerava revolta para eles, embora que tenha ocorrido essas fatalidades, né? E com tantas dificuldades, os indígenas deixaram de ser o centro do escravismo. E a partir de 1758, a coroa portuguesa concedeu legalmente a liberação definitiva dos indígenas em sua colônia. Tá? Esse foi um pequeno resumo. E a primeira pergunta foi feita a seguinte: característica que evidenciou o modelo de formação dos sujeitos e das sociedades? Bom, em uma das características que evidenciou foi o ensino jesuíta, implementado no período colonial do Brasil, e demonstra que a estrutura escolar fundada pelos padres jesuítas no Brasil era adequado para aquele momento histórico vivenciado. Os jesuítas, com seu projeto educacional, tiveram um papel fundamental na formação da estrutura social, administrativa e produtiva da sociedade em que estava sendo formado. Embora com o objetivo maior da chegada dos jesuítas à colônia brasileira foi para converter o índio na fé católica por intermédio das catequeses e do ensino de ler e escrever em português. Embora esse era o maior objetivo, né, dos jesuítas, mas sim, através dos jesuítas, tem como a gente evidenciar esse modelo na formação do sujeito e na sociedade. E a segunda pergunta: exemplos de fatos e situações que se destacam da história da educação no Brasil e no mundo. Trabalho intensivo e compulsório imposto pelos colonizadores nas lavouras de cana-de-açúcar. A questão da produtividade era estranha a eles, né, como eu havia falado antes. Além da disciplina rígida, né, porque além de tudo, os indígenas passavam por uma disciplina rígida. Pela dificuldade de adaptação à cultura, muitos indígenas fugiam, morriam, muitos se suicidavam
de diversas formas também. A pressão da Igreja Católica junto à coroa portuguesa, reivindicando leis que impedissem a escravidão do povo indígena. Exemplos e fatos que ocorreu, que os indígenas passaram e alguém se levantou para poder estar reivindicando a lei para que houvesse a libertação da escravidão desse povo indígena. E a terceira pergunta, a existência de um diálogo interético exposto explícita ou explicitamente nos textos dos livros observado. O diálogo interético diz respeito às relações e trocas entre os vários povos e etnias diferentes. Aqui havia mais de 5 milhões de indígenas divididos em várias etnias, com usos e costumes diferentes. E o novo continente tinha características étnicas, culturais e linguísticas diferentes e por terem essas diferenças de etnias, culturais e linguísticas, acabava tendo conflito entre eles, por serem etnias totalmente diferentes, e o que poderiam resultar em guerras. E trata sobre o diálogo entre diversas etnias para melhorar trocas culturais e a comunhão do povo. E a última pergunta, o livro expõe contribuições dos povos e dos fatos históricos da Constituição, dos modelos de formação do sujeito e na instituição do conhecimento. Ao realizar uma análise do ensino jesuíta, implementado no período colonial do Brasil, é demonstrado que a estrutura escolar fundada pelos padres jesuítas no Brasil era adequado para aquele momento histórico vivenciado. Então, de uma certa forma, teve uma contribuição para a formação do sujeito. E concluo que hoje podemos observar claramente o grande desenvolvimento que tivemos há muitos anos lá atrás da colonização do Brasil. Colonização essa onde foi baseada na exploração do trabalho escravo. Escravo aquele que é privado da liberdade, está submetido à vontade absoluta do seu senhor e é a quem pertence como propriedade. E hoje, embora exista a escravidão no Brasil, em alguns locais, infelizmente, ainda tem sim essa escravidão, usam as pessoas como escravos, não se compara quando os portugueses iniciaram a exploração do Brasil, desde lá do início do século XVI. E hoje, no século XXI, nós somos amparados pela lei, onde a Constituição Nacional decreta a proibição da escravidão com artigo penal para os escravocratas. Essa foi a minha apresentação.